Agora. Boa noite a todos. Estamos iniciando 13 de outubro mais uma aula no curso de Aquicultura de Fundamentos de Administração com a turma subsequente do curso de Aquicultura. Pessoal, dando continuidade à aula do dia 8 de outubro, aonde vocês ficaram com uma atividade no SIGA-A. Consegue enxergar a tela ainda? Ok. Ficamos com uma atividade no SIGA-A na aula do dia 8, que era sobre o estudo de caso 2, Taylor resolve um problema. Vamos conversar sobre ele hoje. Ficaram de ler o plano de ensino das atividades, a apostila de fundamentos de administração, um videozinho sobre fundamentos. Foi uma aula introdutória e ficaram de comentar o que é administração. Então você abriria o link aqui do fórum e aí você faria os comentários. Nós tivemos aqui a Juliana, tivemos o Carlos e tivemos a Renata. 3 alunos comentaram apenas o fórum, tá? Ainda está aberto o fórum. Você pode ainda dar suas contribuições aqui, que também é avaliativo, tá bom? Voltando aqui, a gente teve, além do fórum, um espaço para que você anexasse os exercícios do estudo de caso, e aí 3 equipes anexaram e um aluno enviou por e-mail. Já compilados aqui, já abrimos cada equipe que enviou e já baixamos para ser lançadas as avaliações. Renata, Lilian, Juliana e Carlos. Olha, entrou mais um. Acho que a Lilian não estava aquela hora, né? Vou baixar aqui. Lilian, Glenda. Pronto, a Lilian não estava. Vou salvar mais esse aqui. Ah, Lilian. Entendi. Tudo bem, Lilian. Você é da equipe do Carlos. Tá bom. Então eu baixei em duplicidade. Tudo certo. Então tá ok. Que eu não tinha visto lá. E aí, pessoal, foi enviado esse trabalho. Então, como nós estamos na parte introdutória e a nossa aula é até dia 19 do 11, nós temos mais quantos encontros? Dia 20, dia 27, dia 29, 3. Dia 3, dia 10, dia 17, dia 19, 4. Então, nós temos mais 7 encontros. Então, nós vamos fazer uma avaliação preliminar dia 29 de outubro. Então, nós vamos ter o encontro de hoje, o encontro do dia 20 e o encontro do dia 27. Aí fazemos uma avaliação dia 29. Então coloquem na agenda de vocês. Deixa eu ver como é que está o cronograma aqui. Que data ele colocou aqui no cronograma para nossa primeira avaliação. 29 de outubro. Deixa eu ativar a edição aqui. Então, dia 29 de outubro, a gente já consegue fazer uma avaliação preliminar, somando com todos os trabalhos. Toda semana a gente vai ter um estudo de caso, então a nossa avaliação vai valer só 4, 5 pontos no máximo. Acredito que só 4 ou 3 pontos, porque a gente vai ter vários estudos de caso até lá. Vai ser algo bem light, só para fixar o conteúdo. Então, 29 de outubro, bem aqui. Vou até abrir o olhinho aqui, antecipado. Está fechado esses conteúdos para vocês. Vou abrir só o do dia 29. Aqui, editar. E no dia 29 vai ter um questionário online para você responder. Vou colocar aqui. Primeira avaliação bimestral. Ok? Então coloquem na agenda de vocês aí, dia 29. Vou botar tamanho 5 aqui, bem grande. Tá dando pra ver aí, pessoal?
Pessoal, são exatamente 7h20. Como eu disse que permitiria entrar até 7h20, eu vou aceitar mais um aluno que está pedindo para entrar aqui. Tirinha, quem é? Deixa eu ver aqui. Tirinha Bacuriteua. Tudo bem, Tirinha? Boa noite. Como são 19h20, eu falei que até 19h20 eu iria aceitar os alunos ainda. A aula iniciou 7h05, tá? E aí 19h20 eu vou fazer a chamada já já. Voltando então, primeira avaliação bimestral nós vamos fazer no dia 29, tá bom? Baseado em todos os conteúdos que até lá nós tivermos feitos, e aí a gente vai avisando e informando quais são os conteúdos que caem na avaliação, ok? Inicialmente, essa primeira fase vai ser teórica, a gente vai trabalhar os principais teóricos, os fundamentos, tá? E os estudos de caso. Na segunda parte, se você olhar aqui embaixo, você consegue visualizar a unidade 5, empreendedorismo aqui? Dá para ver? Sim. Então, essa parte aqui de empreendedorismo, percebe, a partir do dia 10 de novembro. Então, vai ser a nossa segunda avaliação. Nós vamos fazer um plano de negócio, vai cair empreendedorismo na nossa avaliação. Vocês vão aprender a calcular receita, custo, lucro, montar uma empresa. E aí, nesse segundo momento, a gente vai trabalhar também o negócio do século XXI, que é o que está na moda, na atualidade, que vai ser a nossa segunda avaliação e a prova final, encerrando dia 19 de novembro. Então, nós vamos para a aula de hoje, dar continuidade à aula anterior dos principais pensadores de administração. A aula passada demos ênfase em Taylor e iniciamos a falar de Fayol, ok? Hoje a gente vai dar continuidade nas teorias administrativas de Taylor e Fayol, continuando com Elton Mayo e a teoria da burocracia, destacando também o KPI dos indicadores chaves de performance. Tá ok até aí? Ok? Então vamos lá. Vou minimizar aqui e abrir o nosso PowerPoint aqui com a sequência cronológica. Relembrando a aula anterior, a gente tinha aqui, ó, para quem não estava na semana passada, a gente tinha aqui Frederick Taylor, americano, né? Viveu no século XIX e pegou uma parte do século XX, concomitante com Henry Fayol, só que Taylor americano, Henry Fayol europeu, os dois engenheiros, um trabalhou o chão de fábrica e o outro trabalhou a gerência administrativa, deu ênfase no PDCA, ok? Planejamento, organização, direção e controle, as funções clássicas da administração, viveram praticamente na mesma época e morreram praticamente na mesma época, ok? Por isso que eles são conhecidos como os clássicos, que eles viveram a teoria clássica, sendo que na pirâmide hierárquica, um trabalhava o chão de fábrica e o outro trabalhava a gerência administrativa. Com a evolução, sentiu-se a necessidade de trabalhar outros aspectos das teorias mecanicistas que eram deixados de lado, que eram os aspectos das relações humanas. As pessoas eram deixadas de lado na organização, né? O comportamento delas, se elas interagissem mais uma com as outras, se essas pessoas tivessem interação maior, será que isso aumentava a produtividade delas no local de trabalho? Elton Mayo começa a pesquisar a interação das pessoas nesse ambiente de trabalho e começa a desenvolver algumas teorias. Dentre elas, ele fez uma experiência em uma cidade, numa fábrica, a experiência conhecida como Hawthorne. Por que Hawthorne? Ele colocou uma quantidade de pessoas para trabalhar em uma fábrica, grupos, em duas salas. Em uma dessas salas, ele deixou com iluminação, e na outra sala ele tirou a iluminação. E o que ele queria testar com isso era, na sala que está sem iluminação, a tendência é que essas pessoas diminuam a produtividade. Elas vão cair porque eu tirei a luz, então é óbvio que vai cair a produtividade delas. Então ele queria mostrar que os fatores psicológicos iriam influenciar
na produtividade do elemento humano. Mas o que aconteceu foi o inverso. A sala que ele tirou a luz, as pessoas continuaram a produzir. Relembrando um pouco o Taylorismo, vocês sabem que quanto mais eu executo uma tarefa, se eu colocar um encosto de uma cadeira todo dia, um assento, um braço, martelar um prego, todo dia, 8 horas por dia, eu vou ficar tão bom nisso que pode apagar a luz que eu vou fazer isso de olho fechado, sim ou não? É uma política mecanicista. Então, se ele tira a iluminação e o meu movimento é repetitivo, eu vou fazer independente de ter luz ou não. Mas nesse caso, aconteceu algo muito estranho. Elton percebeu que as pessoas começaram a pensar, coisa que eles não faziam na época de Taylor. Eles eram alienados. Taylor dizia que ele tinha que deixar a cabeça do lado de fora e trabalhar só com o corpo, porque eles eram pagos para executar tarefa e não para pensar. E aí eles entravam na fábrica com o corpo. E nessa época das relações humanas, o que Elton percebeu? Ele era sociólogo, né? Ele percebeu que quando as pessoas pensam, isso influencia, porque elas pensaram, poxa, será que nós estamos sendo testadas? Vamos trabalhar. E era um grupo de mulheres. Pessoal, nessa época, as mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham vez no mercado de trabalho. Então, a época, o cenário contribuía muito. Então, essas mulheres queriam se esforçar bastante para mostrar trabalho, para não serem demitidas. Elas também executavam esse trabalho repetitivo todo dia, então elas tinham habilidade para fazer isso. E aí a gente percebe que o fator psicológico, sociológico influenciava na produtividade do elemento humano. E aí a teoria de Elton Mayo foi um tiro que ele queria acertar, que era mostrar que tirando a luz, que é um fenômeno ergonômico, iria influenciar na produtividade, e ele não conseguiu provar isso, mas ele provou outra coisa, que o psicológico foi afetado. Então ele provou que as pessoas, ao pensarem, elas se comportam de outra forma. Por isso o nome da teoria é uma teoria comportamental, aonde as relações humanas influenciam nas condições de trabalho. Tá dando para escutar bem aí, pessoal? Só me confirme para eu não ficar falando sozinho aqui. Muito bem. E aí, o que ele percebeu, né? O que ele percebeu nas relações humanas? Tem uma crítica muito segura dessa teoria. Eles dizem que Elton era muito romanticista. Então, Elton idealizava muito essa teoria, mas ele não provava nada. Ele dizia que se as pessoas interagissem um pouco mais fora do ambiente de trabalho, tipo os colegas de trabalho se encontrassem depois do expediente, tivessem uma vivência maior, por esse entrosamento no local de trabalho eles iriam ser mais produtivos. Mas ele não provava nada, ele acreditava que isso poderia acontecer. Então, os outros teóricos mais práticos, como Taylor, Fayol, que eram engenheiros, eles diziam que isso era uma visão muito limitada, uma visão muito romanticista, né? Era uma teoria muito subjetiva, porque Elton Mayo não provava, ele apenas supunha que isso iria acontecer. E aí foi quando surge em 1901, um cara nasceu em 1901, né? O Ludwig von Bertalanffy. Ludwig, ele era biólogo, ele cria a teoria geral dos sistemas. E entre essas teorias, nós temos também a teoria da burocracia de Max Weber. Até então, a gente entende hoje, se você perguntar para qualquer pessoa o que é burocracia, as pessoas vão te dizer de supetão, na mesma hora. Ah, meu Deus do céu, burocracia é aquela fila, aqueles papéis, aquele pessoal reclamando, aquele problema que não se resolve, aquelas burocracias. Quer dizer, tudo que você falar de burocracia, eles vão associar a problema, dificuldade, papelório, filas e assim por diante. Porque o próprio dicionário Aurélio fala isso, né? O próprio Google fala isso.
E na minha época era o Aurélio ainda, né? E hoje nós temos o Google. E na verdade, burocracia, segundo Max Weber, o termo burocracia foi criado, pasmem, para sistematizar e organizar as empresas. Quando você falava em burocracia, você falava qual é a burocracia, por exemplo, no Instituto Federal Campus Bragança, para tirar um diploma depois que você se forma. Ah, aqui é tudo organizado, você dá entrada no protocolo, chega um ofício via sistema para o teu coordenador, o coordenador assina, vai para o diretor de ensino despacha, vai para a secretaria, a secretaria emite o teu diploma, daqui uma semana você busca o diploma. E se não tivesse essa burocracia, ninguém sabia para quem dar entrada, quem ia se responsabilizar, quem ia emitir, quando iria sair. Então, naquela época, a burocracia, segundo Max Weber, era para sistematizar os processos e aumentar a velocidade, né, com que a empresa iria se organizar. Então, realmente, é uma dialética, é contraditório, né? Hoje, o que a gente vê de burocracia, na verdade, é uma disfunção da teoria weberiana. Então, a gente pode até dizer que é uma disfunção burocrática. E aí, nós vimos na aula passada o que é administração, mostramos para vocês essa cena, mostramos, né? Vocês já fizeram isso aqui, né, pessoal? Só me confirmem. Beleza. E aí começamos a falar de indicadores de desempenho e paramos aqui nas funções da administração. Isso? Confere? PDCA. Muito bem. Então vamos continuar a partir daqui. Quais são as funções clássicas da administração segundo Henry Fayol? Quais são as funções clássicas da administração segundo Henry Fayol? Quem pode me dizer? Vamos lá, pessoal. São as que estão na tela? São as que estão na tela? Vou já dar um ESC aqui para olhar o rosto de vocês. Quais são as funções clássicas de Henry Fayol, pessoal? Carlos, Jeane, Juliana, Raquel, Renata, Samela. Quais são as funções clássicas de Henry Fayol? Jeane. Vai cair na prova. Henry Fayol falava que, na verdade, existiam 14 princípios da administração, né? Não existiam apenas as funções clássicas. E dos 14 princípios, com o tempo, foram evoluindo e hoje nós temos 4 funções conhecidas como PDCA, que significa Plan, Do, Check, Action. O Plan, Do, Check, Action é planejamento, organização, execução e controle, sempre num processo cíclico. Por isso que essas setas estão apontando uma para outra no sentido horário, né? E eles vão continuar assim porque eles são interdependentes, ou seja, no movimento cíclico, uma depende da outra e o processo está bem no meio. Então, se cair na prova, quais são as áreas funcionais da organização? Não esqueçam. Existem muitas áreas funcionais, mas as principais são operações, marketing, finanças, RH, pesquisa e desenvolvimento. Ok? Professor, mas fora essas áreas funcionais, quais são as que existem? Pessoal, logística, produção, tecnologia da informação, tem muitas outras. As principais, operações, marketing, finanças, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento. Então, se perguntarem, se cair na prova, essas são as principais áreas funcionais. Ok? E se cair o que é ser um gestor?
Um gestor são pessoas que trabalham coordenando e dirigindo outras atividades. Por que ele assume essa função? Porque alguém deu essa função para ele. E ele tem a responsabilidade de ajudar os trabalhadores a alcançar os objetivos. Normalmente, um gestor também, ele pode punir, ele pode dar advertência, porque deram para ele autonomia para fazer isso. Deram para ele atribuições para fazer isso. E ele acaba sendo um líder de determinado departamento na empresa. Então a empresa, ela delegou para alguém uma atividade que antes era feita por uma única pessoa. Pergunta de prova: quando eu delego para alguém alguma coisa, isso veio da aula passada, como é o termo técnico de delegação? Como é o nome? Como é, pessoal? Quando eu delego para alguém algo, qual é o nome disso? Em uma empresa, como é? Vamos lá, pessoal. Daqui a 2 semanas tem prova. Quando eu delego algo para alguém, contrato alguém para colocar no meu lugar ou para passar a fazer a gestão desse meu departamento, não mais sozinho, alguém junto comigo. Deleguei para alguém a responsabilidade e passo a coordenar esse alguém. Como é o nome técnico disso? Quando eu empodero alguém, como é o nome técnico disso? Como? Anotem. Quando eu empodero alguém do poder, sou um gerente e coloco um supervisor, ou eu sou um líder e coloco um gerente, ou eu sou um diretor e coloco um gestor. Enfim, quando eu delego para alguém em qualquer departamento, quando eu empodero alguém, quando eu dou poder para alguém na minha organização, alguém que eu confio, alguém que eu contrato para dividir a minha tarefa com ele, e a partir daí eu cobro responsabilidade dele, porque eu sou responsável por ele. Quando eu faço isso, o nome técnico é empowerment, empoderamento. Lembram da aula passada? Lembram ou não? Sim ou não? Sim, olha, na aula passada nós vimos esse termo técnico. Empowerment, do inglês, significa empoderamento. Você está dando poder para alguém, você está delegando algo, ok? Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, se eu digitar algo aqui, vocês enxergam? Por exemplo, vocês estão enxergando aí? Dá para enxergar? Então pronto. Empowerment, só para você ter uma ideia. Empoderamento, ok? Só para você entender. Então, empowerment, ok? Empoderamento. Muito bem. Nesse caso, e quando eu terceirizo, todo mundo entende terceirização? Falem agora ou calem-se para sempre. Quero terceirizar um departamento da minha empresa ou algumas atividades da minha empresa. Todo mundo sabe o que é terceirização? Sim ou não? Posso seguir em frente ou querem que eu explique? Muito bem. Quem falou que eu não estou enxergando? Carlos, muito bem, Carlos. Terceirização é quando eu subcontrato, quando eu coloco uma outra empresa para fazer atividades que antes a minha empresa fazia, ou algum outro funcionário para fazer uma tarefa que antes o meu funcionário fazia. Exemplo, no Instituto Federal, eu posso ter funcionários contratados pelo IFPA Campus Bragança para fazer a limpeza do campus. Ou eu posso contratar uma empresa terceirizada que presta serviço de limpeza e ela coloca os funcionários dela lá no campus. Se eu não gostar de alguma atitude de algum funcionário, eu só ligo para essa empresa e falo: troque
o funcionário tal. O problema de pagar, trocar, indenizações, é tudo dessa empresa, porque o meu contrato é com essa empresa. Eu posso ligar para essa empresa e dizer, uma outra empresa, que eu quero terceirizar o meu serviço de motorista do Campus Bragança. Eu posso ter uma empresa que eu quero terceirizar, por exemplo, a contabilidade, eu quero terceirizar a parte jurídica dessa empresa. Então, em vários setores e departamentos, eu posso terceirizar os serviços da minha empresa. Ok até aí? Então, isso chama-se... Oi. Pois não. Sim, sim, sim. Eles podem fazer isso. É um critério da empresa solicitar que você tenha MEI. Quando eu não era de faculdade pública, eu era de faculdade privada, eles exigiam, algumas das empresas que eu dava aula, que eu tivesse um CNPJ, né, para emitir nota fiscal pelo módulo que eu dava. E aí eles pagavam o módulo como pessoa jurídica, porque para eles é mais fácil declarar prestação de contas, né? Não vão pagar, como você falou, encargos, não vão ter vínculos empregatícios, não vão pagar indenização e não vão correr risco do funcionário colocar eles na justiça, porque foi uma prestação de serviço de empresa para empresa. Então o funcionário passa a ser um microempreendedor individual. Mas ele também não tem vínculo com aquele patrão. Ele pode pegar vários serviços ao mesmo tempo, na mesma semana, com empresas diferentes. Então isso é uma outra vantagem para o funcionário. Tem pós e tem contra, tá? Ele não fica fixo na carteira com aquela empresa, mas porém ele não tem alguns benefícios de FGTS, que é o fundo de garantia, seguro-desemprego, caso seja demitido, que não tem mais essa questão de demissão, porque ele passa a ser um autônomo, né, ou ele passa a ser um empresário e trabalha por conta própria. Mas já é permitido fazer isso. Em vários segmentos, tá? Continuando então. Nós temos os níveis da administração. Eu costumo dizer que é, existe o topo, um nível intermediário e a base. A gente vai daqui a pouco discutir isso, que é o estratégico, o tático e o operacional. Deixa eu passar essa parte aqui. Em síntese, por que estudar administração? Qual é o papel do administrador? Pessoal, a administração é uma das ciências mais completas e mais, eu digo, bonitas que existe, porque ela envolve recursos, pessoas, informações, conhecimento, espaço, tempo, dinheiro, instalações. Envolve decisões, planejamento, organização, execução, controle, objetivos, resultados, resultados esperados, ou seja, tu planeja, tu executa, tu controla, tu lida com pessoas e trabalha todo o cenário operacional de uma empresa, de um negócio ou de um serviço prestado. Ou seja, uma ciência completa. Nesse sentido, você, ao trabalhar essas 4 áreas, e aí vem o PDCA, Planejamento, Organização, Direção e Controle, percebe que a seta amarela e a seta azul, elas estão em sentido diferente. A azul vai para a direita, a amarela vai para a esquerda, sim ou não? Justamente porque é um movimento cíclico e sempre eles são complementares, né? O planejamento não anda sem a organização, o controle não anda sem planejamento, então eles se complementam, ok? E em uma empresa sempre existe, né, as complexidades. Eu nem digo uma empresa, eu digo na sociedade. Se você parar para pensar,
se você vive sozinho, se você não tem família, se você não tem filhos, a complexidade da tua administração pessoal só depende de ti. Se tu quer comprar o carro, a decisão é tua. Se tu quer viajar, a decisão é tua. Se tu quer sair, a decisão é tua. Quando tu constrói uma família, imagina a mesma coisa. Tu quer comprar um carro? Não, pera lá, tem a escola dos filhos. Tu quer viajar? Não, pera lá, os filhos vão fazer curso de inglês. Tu queres sair pra balada? Não, pera lá, vai faltar porque esse mês os filhos têm material escolar. Então percebe que a complexidade vai aumentando à medida que tu vai vivendo em sociedade. Tu era sozinho, agora tu tem uma família. Agora tu tem grupos sociais a qual você pertence. Você está no meio de advogados, ou você virou um político, ou você está num alto escalão do estado, do município, do governo federal. Então, cada vez que você está em um cenário diferenciado de estrutura organizacional, que envolva mais pessoas ou envolva a sociedade, o teu nível de complexidade para tomada de decisão, ele aumenta. Então, parando para pensar, nós vivemos em mundo de sociedade, né? Nós vivemos em mundos de organizações. Prefeitura, escola, estado, secretaria de segurança, companhia de eletricidade, saneamento básico, companhia telefônica, sindicatos, clubes, departamento de trânsito, Receita Federal, ou seja, vários. Essas questões de revisão não vou passar para vocês, porque a gente vai ter muito exercício esse semestre. E aqui está a pirâmide que eu falei para vocês lá atrás, que era o topo, o intermediário e a base, é dividida em estratégico, tático e operacional. Olha que legal. Quais são as decisões de nível estratégico? São decisões de longo prazo, nunca esqueçam disso. De nível tático, médio prazo. De nível operacional, curto prazo. Ou seja, se eu vou decidir no longo prazo, imagine uma empresa, longo prazo. Aonde vai ser essa empresa? Da onde vão vir os recursos? Quando vai começar esse negócio? Tático. Aonde eu vou comprar essas máquinas? Estou montando as operações e fazendo a seleção de pessoal. Operacional. Cadê meus gerentes, meus líderes, o treinamento dessa galera, os setores e departamentos para que isso comece a funcionar? Percebe? Os níveis são diferentes, mas o planejamento é o mesmo. É antes da empresa entrar em funcionamento. Eu só estou dividindo em níveis para ficar mais fácil. Curto, médio e longo prazo. Mas não deixa de ser planejamento. Não saiu do papel ainda. Eu só vou colocar em prática o planejamento quando tiver tudo estruturado. Ok? As áreas funcionais, foi o que nós estávamos falando há pouco. Vamos detalhá-las. Tá tudo ok? Estão ouvindo bem? Pessoal? Estão acordados aí? Ok. Só para ver se não estão dormindo. Áreas funcionais. Operação, marketing, finanças, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento. As estratégias funcionais são ações, procedimento ou descrição das tarefas específicas, né, feitas por especialistas em cada área. Então, cada setor justamente foi feito para alinhar os objetivos aos meios da organização. Cada setor e cada departamento vai cuidar de uma atividade da empresa. Nós temos as áreas meio e as áreas fim. Funciona mais ou menos assim, ó. Quais são as áreas meio da empresa? Parte financeira, parte logística, parte de materiais, parte de recursos humanos, parte de tecnologia da informação. Tudo isso a empresa precisa para funcionar. Agora, qual é a área fim? A produção tem que fabricar e o marketing tem que vender. Produto, praça, preço, os 4 P's do marketing, promoção. Então nós temos as áreas meios que fazem a operação e as áreas fins. Eu produzo e eu vendo, que é para que esse produto seja comercializado, ok? Tá aqui os 4 P's do marketing: produto, praça, preço e promoção. Então, se cair na prova, os 4 P's do marketing são esses.
E qual é o principal papel do marketing? Tem como função identificar a necessidade, os desejos não satisfeitos, definir e medir sua magnitude, determinar a que o mercado-alvo, a organização pode atender melhor, lançar produtos, serviços, programas apropriados para atender a esses mercados e pedir às pessoas da empresa que pensem e sirvam o cliente. Em primeiro lugar, pessoal, vem o cliente. Em primeiro lugar, vem a necessidade. E depois disso, essa necessidade precisa ser suprida. Então, eu não quero fazer uma única venda. Eu quero que esse cliente volte sempre. Por isso, o atendimento, o serviço prestado tem que ser de qualidade. E aí, vem os 4 P's do marketing, né? Produção de bens e serviços, escolha do preço adequado do produto, distribuição tem que ser ágil, eu tenho que entregar um produto mais rápido que o meu concorrente. E a comunicação com o público tem que ser fácil. Que tipo de mídia eu vou usar? Como é que eu vou usar jornal para o povo lá da Baixada se eles não leem jornal? Se eu botar uma bike som lá, um carro som, eles vão ouvir muito mais do que se eu publicar no Jornal Liberal, no Jornal Diário do Pará. Então eu tenho que adaptar o público ao tipo de comunicação que eu vou fazer com o mercado, ok? Compare os diferentes produtos. Olha como o marketing é interessante. Se você olhar a parte de cima, são aparelhos de barbear azul. Deve ser um público diferente dos aparelhos de barbear de baixo, que são cor de rosa, né? Então, o produto ele é programado para segmentos diferentes e para pessoas diferentes. Por que segmentos e pessoas? Porque com certeza tem aparelho de barbear aí mais caro e tem aparelho mais barato. E eu tenho os dois públicos, classe A, B, C, D, E. E lá embaixo, a cor diferente sinaliza pessoas diferentes. E também o tipo de aparelho sinaliza preços diferentes. Então sempre eu vou ter uma jogada de marketing aí para que a empresa continue vendendo, agregando mais valor ao produto e atendendo todos os públicos que ela tem. Bem como, pessoal, a prestação de serviço. Se você olhar essa rede de hotéis aí, cada uma tem características diferentes. Se você olhar, por exemplo, o Ibis, qual é a principal característica do Ibis? Um preço justo e ele fica muito próximo de aeroportos. Todo o Ibis é próximo de aeroportos. Se você olhar o Fórmula 1, é um hotel muito barato, ele fica muito próximo de rodoviárias em todo o Brasil. Essa é o que ele vende, né? Próximo de rodoviária, hotel barato. Ibis, próximo de aeroporto, preço justo. E os outros, Novotel, Sofitel, já são preços mais elevados, café da manhã bom, quarto já com camas melhores, enfim, você vai pagar no Sofitel e no Novotel, sei lá, uns 500, 600 reais a diária e no Fórmula 1, 100 reais. Então a diferença é bastante significativa. E aí vai de você escolher determinados serviços de acordo com o cenário, tá bom? Se você tem condições, o que você quer e assim por diante. E aí, qual é o principal para terminar a aula de hoje? Papel do gerente. Assegurar a cuidadosa preparação dos planos, né, a execução desses planos, cuidar para que a organização humana e material seja coerente com o objetivo, estabelecer uma autoridade construtiva, competente, enérgica, harmonizar a atividade, coordenar esforços, formular decisões de forma simples, nítida, precisa, organizar a seleção eficiente de pessoal, colocar as pessoas certas nos setores e departamentos certos, definir claramente as obrigações, encorajar, incentivar o senso de responsabilidade, porque as pessoas são contratadas para desempenhar a sua função. Então, elas precisam chegar no horário, cumprir o seu papel para poder receber e fazer jus, né, à sua remuneração. E eles precisam motivá-las, organizar esses departamentos e setores, né? Recompensar justamente e adequadamente os serviços prestados, usar sanções contra faltas e erros, ele pode dar advertência. Então o gestor, ele pode fazer tudo isso, o gerente pode fazer tudo isso. Ele tem que manter a disciplina, subordinar os interesses individuais ao interesse geral, manter o comando, supervisionar, ter tudo sob controle o tempo todo e combater o excesso de regulamento, burocracia e papelada.
Ele tem que fazer fluir, ele tem que fazer a organização caminhar, ok? Esse é o principal papel dos gestores, tá bom? Bem, dito isso, vamos voltar aqui. Fayol e Taylor, nós trabalhamos na aula passada. A gente finaliza com essa questão de prova. O que é planejamento e o que é controle? Tá dando para enxergar bem aí? Tá dando para ver? Muito bem. O que é planejamento, o que é controle? Vai cair na prova uma pergunta para que você marque a alternativa correta sobre o que é planejamento e o que é controle. O que faz você não errar? O que faz você não errar é entender que o planejamento é algo que ainda não aconteceu, é algo para o futuro. E o controle é uma atividade que você precisa fiscalizar, acompanhar, corrigir, ok? Muito bem. Se eu misturar as perguntas, tentem fazer uma reflexão. Não precisa responder, mas tentem fazer uma reflexão aí, sozinhos. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, é um conjunto de ações. Isso seria planejamento ou controle? Pensem só para vocês sozinhos. Tem gente falando aí no meio. Fecha o microfone. É um conjunto de ações. Controle. Por quê? Porque está executando. É um conjunto de intenções. Planejamento, porque são intenções. Eu vou ler todos rápido, depois eu vou classificar para que vocês possam entender. Mas olha como dá para confundir. Quem visa o direcionamento do plano? Quem faz ajustes que permitem que a operação atinja os objetivos? É a formalização do que se pretende que aconteça? É baseado em expectativa e previsão? Quem faz o monitoramento? Não garante que o evento vá acontecer? Compara com o planejado? É o processo de fazer ajustes quando necessário? Estabelece o objetivo da organização no futuro? Entende? Eu vou misturar as frases e vou perguntar para vocês, classifique agora entre planejamento e controle. E aí você vai ter que ter essa habilidade para fazer de acordo com o quadro que eu estou colocando aqui na tela. Tá dando para enxergar? Planejamento são intenções, controle são ações, do lado direito. É a formalização do que se pretende que aconteça, ou seja, ainda vai acontecer, planejamento. Visa o direcionamento do plano, controle. Não garante que o evento vá acontecer, planejamento. Faz ajuste que permite que a operação atinja o objetivo, controle. É baseado em expectativa, planejamento. Faz o monitoramento, controle. Estabelece os objetivos da organização no futuro, planejamento. É o processo de fazer ajuste se necessário, controle. Percebe? Um planeja, o outro executa e acompanha. Tá dando para entender? Pois é, então você, para não confundir, vai ter que entender quem planeja e quem controla. Eles andam de mão dadas. Então, o meu planejamento pode ser no curto, no médio e no longo prazo, porque eu posso planejar algo para daqui a alguns minutos. Vamos fazer um teste surpresa agora, pessoal, para daqui a alguns dias, semanas, meses ou anos. Ou posso planejar algo para daqui a algumas horas. Entenderam? Então, a ideia é planejamento e controle andam sempre de mãos dadas. Eu preciso entender quem planeja e quem executa. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos ver quem está presente até agora, às 20 horas e 2 minutos. Agora podem ligar os microfones
E aí me ajudem para a gente ser um pouquinho mais rápido e objetivo. Adriane Pereira, está presente ou não? Respondam por ela se ela não tiver. Alexandre Vaz. Então vamos lá. Foto oficial. Cadê, Samela? Vamos fazer o registro da aula de hoje. Muito bem. Vai ficar para a semana que vem as diretrizes. Outro estudo de caso. O caso, anotem, da apostila chamado, pode ser o mesmo grupo, chamado Ono-san vai ao supermercado. Anotem, eu acho que é o caso 1, se eu não me engano. Ono-san vai ao supermercado para a semana que vem. E assistir de novo a aula de hoje. E o fórum que vocês não comentaram do que é administração vai estar aberto ainda mais uma semana. Ok? E na outra aula a gente finaliza a parte teórica das funções que faltou Max Weber e Elton Maio. Tá certo? E vocês se comprometem em continuar lendo a apostila e os slides que estão lá. Combinado? Todas as somas dos estudos de caso até a data da nossa prova, que vai ser dia 29 de outubro, vão ser somados e vai valer de 50% a 60% da nossa primeira avaliação. Então, toda semana você vai anexar e vai responder um fórum que vai estar lá no SIGA. Tá certo? Até semana que vem no mesmo horário, não se atrasem. De 19 às 20 horas. Combinado? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês.